Ascensão através de habilidades. Episódio 250. Comunidade. Jogadores da Terra, 1. Kim Hwa-yeon, difícil, ufa. As pessoas finalmente se acalmaram. Ela postou uma mensagem de alívio. Até momentos atrás, o ritmo era tão frenético que era impossível sequer identificar a pessoa a quem ela queria se dirigir. O fervor diminuiu um pouco, não atingindo mais a intensidade anterior. Normalmente, ela teria exigido silêncio, mas desta vez ela tinha um motivo para se conter. G1 Jung e G1, Hard, todos que queriam conversar deram sua opinião. Já era hora de as coisas se acalmarem. Depois de entrar no labirinto e retornar, os jogadores foram transportados de volta aos seus locais originais. Para um americano viajando pela Coreia, entrar no labirinto significava participar como jogador coreano. Havia também alguns indivíduos de outros países entre os jogadores coreanos. Eles contataram fervorosamente a comunidade para verificar a segurança de seus familiares sobreviventes. Os líderes de cada país não foram insensíveis o suficiente para ignorá-los. Kim Hwa-yeon, Hard, agora que as coisas se resolveram, devemos começar a convidar pessoas? Se alguém quiser participar da conversa, por favor me avise. A comunidade cresceu, facilitando conversas com pessoas de vários países. Não terminaria apenas com meras discussões. Oliver Kahn, difícil, sou eu. Daniel Darmon, Hard, por favor, inclua-me também. Ishiju Eika, difícil, eu também. Amélia Aerin, solo, convide-me também. E todos os seus jogadores do modo solo. Lee Tae-yeon, solo, nós também? Nós realmente não falamos muito sobre isso. Mas se você quiser. Kang Taezan, solo, as coisas estão resolvidas? Kim Hwa-yeon, difícil, sim, Taezan. Kang Jun-hyeok, solo, achei que você estava traçando estratégias em silêncio. Você estava assistindo? Kang Taezan, solo, parecia ter se acalmado. Se houver um bate-papo em grupo, me convide também. Kim Hwa-yeon, difícil, claro. Kim Hwa-yeon começou a organizar os participantes. Representantes de outros países também selecionaram e organizaram os seus representantes. Kim Hwa-yeon, Hard, então vou criá-lo. Kim Hwa-yeon criou um bate-papo em grupo. Você aceita o convite? Taezan aceitou. Foi criado um chat em grupo com dezenas de pessoas. Daniel Darmon, Hard, está melhor agora. Podemos ter uma conversa descontraída. Oliver Kahn, difícil, de fato. Deixe-me perguntar uma coisa. De que país você é? Somos do ZEUA. O tópico principal foi levantado rapidamente. Kim Hwa-yeon respondeu. Kim Hwa-yeon, Hard, somos da Coreia. Daniel Darmon, Hard, somos da França. Ishiju Eika, Hard, somos do Japão. EUA, Coreia, França, Japão. Pessoas de 4 países estavam reunidas. Vendo seus nomes, Taezan pensou. Como esperado. Os outros eram todas as pessoas que Taezan lembrava. O único lugar diretamente influenciado pelos deuses superiores foi a Coreia. Outros países não pareciam ter mudado muito. Oliver Kahn, Hard, isso é estranho. Eu esperava por isso, mas é peculiar poder conversar com pessoas de outros países enquanto sobrevive. Kim Hwa-yeon, difícil, de fato. O contato com outros países era totalmente impossível. Eles até pensaram que eram os únicos que sobreviveram. Mas não foi esse o caso. Muitas pessoas ainda estavam vivas ao redor do mundo e desciam seus respectivos labirintos. Esse fato lhes deu grande força. Após um breve momento de reflexão, eles se apresentaram. Oliver Kahn, Hard, eu sou o líder do ZEUA. Como você pode ver, meu nome é Oliver Kahn e estou na casa dos 40. As pessoas que participam ativamente desta conversa são os líderes de cada país, certo? Kim Hwa-yeon, Hard, correto. Os outros de diferentes países concordaram com a cabeça. Oliver resmungou. Oliver Kahn, Hard, não sei qual bastardo arruinou a Terra. Mas se eles fossem abrir a comunidade, poderiam pelo menos tê-la separado por país. Por que eles não fizeram isso? Ao contrário dos níveis de dificuldade. É tão confuso. Daniel Darmon, difícil, eu concordo. Kim Hwa-yeon, Hard, ainda assim, as conversas em si estão acontecendo sem problemas. Fiquei preocupado que tivéssemos que aprender todos os outros idiomas, mas, felizmente, esse não é o caso. Entre os jogadores estrangeiros com destino à Coreia, alguns não sabiam coreano. No entanto, todos eles conseguiram se comunicar sem problemas. Embora esperassem que isso fosse possível, ainda havia um pouco de ansiedade em relação ao desconhecido. Oliver Kahn, difícil, é isso? Onde estão as outras pessoas de outros países? Kim Hwa-yeon, Hard, HMM. Vamos tentar ligar para eles e ver se eles vêm. Eles deixaram o grupo e chamaram as pessoas da comunidade. 10 minutos depois, eles voltaram de mãos vazias. Oliver Kahn, Hard, mais pessoas morreram do que eu pensava. À medida que a comunidade se expandia, surgiram vários canais semelhantes a salas de chat. Havia a comunidade integrada onde todas as pessoas da Terra se reuniam. E havia comunidades nacionais onde se reuniam pessoas de cada país. A ausência de uma comunidade nacional significava que não havia ninguém para usá-la. Em outras palavras, essa nação foi aniquilada. E havia apenas cerca de 100 comunidades nacionais.
A Terra tinha um total de 206 países. Isso significava que menos da metade havia sobrevivido. Era esperado. Os monstros eram fortes e os humanos eram fracos. E no meio do caos, em vez de se unirem para sobreviver, as pessoas desconfiaram umas das outras e trabalharam para realizar os seus desejos. Não foi surpreendente que algumas nações tenham sido exterminadas. Mas o choque de enfrentar o resultado real foi diferente do previsto. Daniel Darmon, Hard, parece que pessoas de outros países estão conversando entre si. Mas, mais nações do que o esperado recusam-se a cooperar, dizendo que não confiam em nós, ou que usam a sua comunidade, mas ignoram completamente as nossas questões. Mesmo entre os sobreviventes, nem todos cooperaram. Muitas nações desconfiavam de outros países. E houve nações que ignoraram completamente outras. Através da comunidade nacional, pessoas de diferentes países podiam entrar e conversar. Daniel Darmon tentou se comunicar dentro da comunidade chinesa. No entanto, nenhuma resposta veio. Nenhuma única pessoa da China respondeu a ele. Era como se eles não pudessem vê-lo. Parecia estranho. Oliver Kahn, Hard, esqueça aqueles que não querem conversar. O que eu quero são pessoas dispostas a se unir pela sobrevivência. As palavras de Oliver foram duras. Taezan riu. Isso o lembrou do passado. Exceto Qin Huaiyeon, os outros três também conversaram dessa maneira depois que a comunidade se expandiu em sua vida anterior. Oliver Kahn, Hard, vamos levar a sério de agora em diante. A conversa deles começou. Oliver Kahn, Hard, houve alguma mudança importante em seu labirinto? Qin Huaiyeon, Hard, não. O labirinto não se expandiu ou alterou em estrutura. Oliver Kahn, Hard, então não podemos nos encontrar no labirinto. Apenas a comunidade se abriu. Os labirintos permaneceram separados por modo e país. Daniel Darmon, Hard, parece que só podemos nos encontrar na Terra. Oliver Kahn, Hard, então o que importa é o nosso retorno. Você e seu país estão dispostos a cooperar? Qin Huaiyeon, difícil, sim. E Shijueika, Hard, não tenho intenção de recusar depois de chegar tão longe. Oliver Kahn, difícil, bom, vamos cada um compartilhar o número de sobreviventes e seus níveis de dificuldade. Foi um pedido lógico. Para nos unirmos pela sobrevivência, era essencial compreender os pontos fortes de cada um. Eles começaram a compartilhar seus números. A Coreia teve um total de 46 mil sobreviventes, sendo cerca de 4 mil jogadores do Hard Mode. O Japão teve um total de 520 mil sobreviventes, com 120 mil no Hard Mode. Os números do ZEUA foram surpreendentes. Oliver Kahn, Hard, 1,5 milhão de jogadores no modo Hard. Um total de 12 milhões de sobreviventes. Qin Huaiyeon, difícil, isso é muito. Qin Huaiyeon ficou surpresa. A população do ZEUA era originalmente cerca de 7 vezes a da Coreia. No entanto, o número de sobreviventes foi incomparável. Taezan também ficou surpreso. Em sua vida passada, poucos sobreviveram. É porque o foco está na Coreia. O poder dos deuses superiores estava claramente sendo investido mais na Coreia do que em sua vida passada. Parecia que outros países tinham relativamente mais margem de manobra em comparação com antes. Qin Huaiyeon, Hard, há tantos de vocês. Mas Qin Huaiyeon, sem saber disso, ficou impressionado. No geral, houve muito mais sobreviventes do que na Coreia. Oliver Kahn, Hard, a Coreia perdeu muitos. Deve ser difícil. E Shijueika, difícil, fique forte. As pessoas deixaram mensagens de simpatia. Qin Huaiyeon não tinha nada a dizer. Então permaneceu em silêncio. Oliver Kahn, Hard, ainda assim, o fato de você ter suportado tão pouco significa que aqueles que sobreviveram devem ser fortes. Até que ponto os jogadores do Hard Mode progrediram? Estamos no 30º andar. Daniel Darmon, difícil, como esperado do ZEUA. Isso é alto. Estamos no 28º andar. E Shijueika, difícil, estamos no 27º andar. Qin Huaiyeon, difícil, Qin Huaiyeon estava perturbada. Oliver Kahn perguntou com interesse. Oliver Kahn, Hard, em que andar você está? 30º? Qin Huaiyeon, difícil, 38º andar. Houve um breve silêncio após a mensagem de Qin Huaiyeon. Após uma longa pausa, Oliver Kahn postou em estado de choque. Oliver Kahn, difícil, 38º andar. Isso é verdade? Você não está mentindo, certo? Qin Huaiyeon, Hard, por que eu mentiria sobre isso? Se fosse mentira, não teríamos sobrevivido. Oliver Kahn, Hard, isso é verdade. Mas como? Não. Mais importante, como apenas 4 mil sobreviveram até o 38º andar? Qin Huaiyeon, difícil, isso é. Qin Huaiyeon falou de forma ambígua. Qin Huaiyeon, Hard, é um pouco complicado de explicar. De qualquer forma, foi assim que aconteceu. Qin Huaiyeon também percebeu tardiamente que a Coreia estava numa situação única em muitos aspectos. E aquele Taezan estava no centro disso. Mas foi estranho mencionar isso. Taezan era especial demais para conversar com pessoas de outros países. Mesmo que ele explicasse, eles não aceitariam e isso provavelmente causaria mais conflitos. Então, Qin Huaiyeon não entrou em detalhes. Oliver Kahn, Hard, talvez seja porque há menos pessoas? Pode ser isso. Temos tantas pessoas que isso realmente nos deixou mais seguros.
Kim Hwa-yeon, hard, se precisar de ajuda com estratégias, é só pedir. Se estiver tudo bem, eu responderei. Oliver Kahn, difícil, obrigado. Deixe-me perguntar imediatamente. Estamos presos na estratégia do chefe do 30º andar. Você pode ajudar? A conversa continuou. Pessoas da França e do Japão também aderiram em busca de informações. Oliver Kahn, hard, então é assim que se faz. Nada mal. Oliver Kahn postou uma mensagem alegre, aparentemente satisfeito com as informações que recebeu. Oliver Kahn, hard, se você já chegou ao 38º andar, será de grande ajuda quando nos encontrarmos mais tarde. Estou ansioso por isso. À medida que a conversa terminava, uma certa mulher interveio. Amélia Aerin, solo, acabou? Amélia Aerin, solo, UGH, chato e tedioso. Ouvir isso foi uma tortura. Oliver Kahn, difícil, Amélia. Amélia Aerin, solo, o quê? Você vai dizer alguma coisa? Pelo menos reconheci sua autoridade e fiquei quieto até a conversa terminar, certo? Oliver Kahn, difícil, suspiro. Faça o que quiser. Oliver postou cansado. Embora ele controlasse os jogadores americanos como líder, parecia que a jogadora chamada Amélia não seguiu bem suas palavras. Amélia Aerin, solo, no final, apenas os fortes podem sobreviver. E os fortes só vêm do modo solo. Confiança esmagadora. E ela tinha o poder de igualar isso. Amélia Aerin, solo, sobreviver com apenas 4.000 jogadores no hard mode significa que existem indivíduos fortes. Quem foram os jogadores do modo solo convidados anteriormente? Lee Tae-yeon, solo, 1, quem é você? Kang Jun-hyeok, solo, para quem você está ligando? Amélia Aerin, solo, como esperado, eles estão aqui. Ela continuou. Amélia Aerin, solo, o humano mais forte do mundo. Aquele reconhecido por um ser chamado de Deus como forte. Lee Tae-yeon, solo, um deus? Lee Tae-yeon foi o jogador mais forte do modo solo na vida anterior de Taezan. A razão era simples. Ela foi a única jogadora do modo solo que sobreviveu. Só ela havia limpado o modo solo. Mas houve um tempo em que ela não era a mais forte. Quando as pessoas de cada mundo estavam entrando no modo solo. Numa época em que outros, além de Lee Tae-yeon, estavam fazendo progressos significativos. Quando eles ainda estavam vivos. Amélia Aerin. Até sua morte no labirinto, ela era a jogadora mais forte do modo solo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.